Olá, eu sou Doralice Scaff, tive um AVE isquêmico há 5 anos e 2 meses. Esse vídeo é para estar respondendo algumas questões de um vídeo que eu fiz há 12 dias atrás, falando sobre a retomada da vida sexual pós um AVC. E surgiram muitas dúvidas, muitas perguntas, e a gente vai tentar elucidando ao longo desse vídeo. Se você gostou desse tema, já deixe seu like e fique comigo até o final. Bom, hoje eu vivo num universo de muitas pessoas que tiveram um AVC. Mas muitas pessoas, milhares de pessoas. E esse meu canal é a visão de uma pessoa que tem AVC. Falando de AVC, na visão de uma pessoa que tem AVC. E algumas pessoas, alguns casais, isso foi uma coisa bem natural, resolvida, né? Essa retomada da vida sexual. Agora, muitos casais se encontram afastado, não afastado de amizade, de carinho, de amor, mas afastado uma vida conjugal de marido e mulher, uma vida carnal. E são várias as questões. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que me fizeram. Uma pessoa me falou o seguinte: Doralice, eu não faço mais, né? Eu e o marido, a gente não faz mais sexo por conta que eu tenho medo de ter um outro AVC, de ter um novo AVC. Bom, eu não sou médica, tá? Então o que eu vou falar é uma visão de alguém que teve um AVC e que está estudando, buscando, né? Sobre esse assunto. Existem fatores de risco para se ter um AVC. E sexo, não, eu não vi em nenhum lugar, nenhum artigo, nenhum artigo científico de que o sexo está entre fator de risco. Isso quer dizer, se é esse o seu receio, o seu medo, né? Ou que a sua parceira ou que o seu parceiro, durante a relação, venha ter um novo AVC, eu acho que você pode ficar mais tranquilo. O que a gente tem que estar bem ligado é que esses fatores de risco que a gente sabe, a gente tá eliminando. Um exemplo, olha, a pessoa é hipertensa, então essa pressão, né, vai estar sempre regulada. Nossa, a pessoa tem uma diabetes tal, teve um AVC e uma das causas foi um diabetes. Então esse diabetes vai ter que estar controlado. Olha, a pessoa teve um AVC, tipo o meu caso, teve uma arritmia, uma fibrilação. Então, essa questão da arritmia, de fibrilação, tem que estar controlada, né? Enfim, qual seja o risco que foi, o que aconteceu, o fator que desencadeou um AVC, tem que estar controlado. Isso sim, mas se você no ato sexual não vai desencadear um AVC. Eu acho muito difícil isso, tá? Mas mesmo assim, converse com o seu médico, ele vai te deixar um pouco mais, vai te dar mais segurança nisso, né? Afinal de contas, é um médico falando que vai te dar mais segurança para que você volte, né? Ter essa vida sexual. Você que sofreu ou você que é parceiro de uma pessoa que sofreu, né? Um AVC. Bom, a outra pergunta que fizeram, olha, a gente não está fazendo, não tem mais uma vida sexual por medo que ele tenha uma convulsão. É a mesma coisa. A convulsão, hoje, graças a Deus, é diferente de antigamente, né? Eu lembro, eu tive sobrinhos que tinham, não teve AVC, mas tinha convulsão. Muitas pessoas, a gente falava muito em epilepsia, epiléticos, né? E era uma coisa que era incontrolável.
Hoje já não, já tem medicamentos, já tem um tratamento clínico e medicamentoso que realmente controla isso, controla. Então, é a mesma coisa, vamos perguntar para o médico. Mas as pessoas me relatam, me contam as coisas, eu nunca ouvi alguém desencadear uma convulsão na hora de um ato sexual. Mas é importante perguntar para o médico? Sim, sim, né? Para quê? Para que a gente fique mais tranquilo, né? A gente se doe mais, se entregue mais, sem essas reservas de medo. Que é verdade, tem pessoas que têm medo de fazer o quê? Tem pessoas que têm medo, têm receio, né? Então precisa estar bem resolvido isso na cabeça, né? Que tudo é aqui, a gente tem que resolver isso, entender isso, para ter essa segurança, para ter essa segurança. E uma outra pessoa me perguntou assim, esse foi um homem que teve um AVC. Se a gente for ter filhos, isso vai influir na criança, no feto, né? Vai transmitir isso? E esse era o receio. Bom, no nosso grupo ABC A Vida Continua, é um grupo de quase 6.000 membros, muitas pessoas já relataram que ficaram grávidas, né, depois de um AVC, e homens também que tiveram filhos depois do AVC, e as crianças, graças a Deus, né, porque é uma gravidez de alto risco, não se pode negar isso, né, não é tão simples assim, é claro que graças a Deus, os casos que a gente sabe são casos bem-sucedidos e que a criança veio normal. Existem ainda muitos estudos sobre o DNA como um fator genético, um fator de risco, né? Então, essa genética. Então, tem muitos estudos que estão acontecendo, mas não existe uma coisa tão fechada. Eu li um artigo que um médico, ele fala assim, um neurologista, ele diz que história familiar tende a ter o AVC isquêmico, então hemorrágico. Diz que o hemorrágico não tem essa questão de linear, esse fator genético, né, de história familiar, que isso acontece mais nos isquêmicos. Mas, por exemplo, essa semana, ontem mesmo, que eu fiz 5 anos e 2 meses pós o meu AVC, uma pessoa falou, olha, eu tenho 42 anos, já tive um AVC acho que aos 8 anos, e agora minha mãe, com 91 anos, teve um AVC, quer dizer, a filha teve primeiro que a mãe, né? Então, tem muitas famílias que falam, relatam lá no grupo, que ninguém foi o primeiro da família. E já tem pessoas que falam, olha, meus pais tiveram, meu pai, minha mãe, minha avó, já acontece isso. Eu da minha família, que eu saiba, a gente só sabe as coisas até mais ou menos a avó, né? Dificilmente bisavó, a gente não sabe toda essa questão de saúde, né? Da nossa árvore genealógica, dos nossos bisos, tataravós, a gente não sabe. A gente sabe dos mais para cá. E do que eu sei, foi uma irmã minha, por parte de mãe, o primeiro casamento da minha mãe. Ela teve na rua, andando na rua, um AVC hemorrágico. Foi socorrida, depois operou e veio a falecer. Mas se a gente for nessa, do que eu li, desse médico falou que os hemorrágicos não tem nada a ver não tem histórico familiar, não tem DNA, se for assim, então eu não conheço ninguém da minha família que teve um AVC isquêmico, certo? Um AVC isquêmico eu não lembro, pelo menos eu não tenho esse conhecimento de tios, de avós, é só de avós, a gente não sabe. Mas assim, essa questão de medo e se engravidar, vai passar? Não, eu acho que tem que ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas, novamente, eu digo, vamos tirar essa dúvida, será a dúvida com o seu médico. E importante que a gente saiba o seguinte, o AVC,
ele não te diminui como homem. O AVC não me diminui como mulher. Não. Isso a gente tem que ter em mente, muito bem claro isso. Eu tive um AVC, tive esse acidente vascular encefálico. Mas isso não vai me diminuir como mulher. Não. Isso não vai te diminuir como homem. Não. Não. Então, se a gente tem pessoas casadas que agora um dos parceiros teve um AVC, vivem agora como irmãos, vivem agora como amigos e acabou essa vida entre marido e mulher, propriamente dito, né? Nessa questão das relações mais íntimas, né? Que, claro, a relação hoje não é só sexual, mas faz parte de uma relação de marido e mulher, de um casal, faz parte, o sexo faz parte. Então a gente não pode tampar com a peneira, né? Esse medo, o diálogo nesse momento é muito importante, dos dois lados, de quem teve e do companheiro, da companheira. É de conversar sobre isso, é para começar a fazer os ensaios, né? Eu acho que o amor, ele é o tempero, ele é o principal, é ter o amor. O entendimento de tudo que aconteceu com o outro, né? A empatia de imaginar como o outro está, como o outro se sente. A vergonha, o medo, a autoestima é afetada com AVC, é afetado. Então, o outro parceiro tem que ser parceiro, encorajar e fazer assim até brincar com isso, deixar uma coisa mais leve, não aquela coisa de cobrança. É claro que nas primeiras vezes nós estamos com parte comprometida do nosso corpo, com nossa mobilidade. Então, claro que não vai ser como era antes, né? Mas é claro, vai ser feitas as adaptações. Enfim, é nessa hora que se realmente mostra o que é ser parceiro, né? Essa relação vai muito além. Então tem que ter essa paciência, essa criatividade. E vai dar certo. Vocês podem ter certeza que vai dar certo. Não vai ser ruim para ninguém, né? Então, aquele que não teve, não fica muito cheio de dedos. Ai meu Deus, não. O que aconteceu com a gente desligou um lado, só isso, né? E a gente tá aqui na lida tentando melhorar. Mas o libido, essas coisas, não afeta, gente, não afeta. O que afeta é que esse bloqueio acontece a nível psicológico, né? Muito mais que o fisiológico. Mas mesmo assim, quem realmente não consegue, procure um médico. E o médico vai conversar e eu tenho certeza que esse médico vai falar, olha, eu vou te encaminhar para um acompanhamento psicológico. Seja ele psiquiátrico ou com psicólogo, mas isso é importante. E às vezes é legal isso para o casal, não só para a pessoa, para o casal, né? Fazer essa terapia entre casais. E vocês vão aos poucos se redescobrindo. Existe N tantas outras formas, né? De se amar, de fazer amor. Então, as perguntas mais eu acho que foram essas. Muitas pessoas falaram para mim que depois não teve mágica, já AVC, nunca mais teve relações. Muitas pessoas me relatam que os parceiros deixaram, abandonaram casamentos de 20 anos, de mais de 20 anos, né? E o parceiro abandonou. E homens também me relatam que mulheres, as parceiras, esposas abandonaram. Também tem relatos disso também, né? Então, o que nós passamos, que a gente passa, só a gente sabe. Não é fácil,
Mas eu posso dizer para vocês que nessa questão sexual também não é tão difícil, principalmente quando existe amor. Isso facilita muito, 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 tá bom? Então eu acho que com isso a gente encerra agora esse tema. Se ainda houver mais ainda perguntas, eu não estou lembrando mais perguntas, acho que as mais assim foram essas, mais pessoas perguntaram essas mesmas. Eu escolhi as perguntas que mais pessoas tinham dúvidas das mesmas questões, tá bom? E lembre-se, a vida continua. Olha só, a gente tem medo, claro que tem. Claro que temos medo de tantas coisas, né? Mas a gente tem que ter... Pode ter medo, mas a gente nossa loucura tem que ser muito maior. Exatamente. Tá com medo, vai com medo mesmo. E a nossa loucura tem que ser maior que o nosso medo. Para as coisas realmente acontecerem. E acontece. Beijo. E eu quero ver todo mundo aí se amando, hein? Gente, não esqueça de deixar seu like, não esquece de se inscrever no meu canal e compartilhe também, tá bom? Foi um acidente. O AVC foi um acidente, aconteceu, a gente tá correndo atrás, né, para melhorar a nossa forma, nossa condição motora, ou a condição da fala, de visão. A gente tá trabalhando nisso, mas a gente também não pode esquecer dessa nossa vida, né, dessa nossa vida muito particular, muito íntima de cada um e principalmente de parceiros. E aquelas pessoas, você, mas eu não estava namorando com ninguém, eu não estava casada, tá, e você? Como é que fica? Exatamente, o pessoal que estava solteiro quando aconteceu isso. Então você vai se fechar para isso? Então é um outro caminho, né? Que é ainda de conquista, do namoro, daquela coisa toda, enfim, de conhecer uma pessoa que veja você como muito além do só movimento, né? Nós somos muito mais que isso, gente, né? E eu conheço tantos casos, tantos relatos de pessoas que conheceram os seus atuais parceiros depois de um AVC. Quantos relatos, há pouco tempo eu contei aqui, até vou deixar aqui em cima, né? O marido abandonou e a pessoa conheceu uma pessoa extraordinária, maravilhosa e está com uma vida muito boa nessa nova vida depois de um AVC. Então, não se amedronte, não fique com medo, não fique com a autoestima baixa, não. Nós vamos para a luta sim, porque todas as pessoas, independente das suas limitações, merece ser feliz, merece amar e merece ser amada. E acima de tudo, merece ser respeitada como pessoa, como ser humano, independente da nossa questão motora. Entenderam, né? Gente, um grande abraço e até a próxima.